paciente foi transferida para o nosso hospital, Hospital Antônio Pedro, no dia 14 de junho, no dia seguinte. Do importante, na HPP, a paciente relatava varicela na infância, tinha a administração de todas as vacinas regulares do Programa Nacional de Imunização e vinha em uso de anticoncepcional oral há 2 anos. Sem grandes relatos na história social e na história familiar, a única coisa que chama atenção é uma avó materna acometida por cardiopatia vulvar, que a família não sabia dar muitos detalhes. Bom, então essa é uma sequência de fotos que a mãe nos forneceu para nós termos uma ideia da cronologia dos fatos, tá? Nesse primeiro dia, a gente consegue ver um edema periorbitário associado a lesões, que eu vou passar, lesões como essas, papulares, algo permeadas, tomando quase toda a extremidade distal dos membros inferiores. Essas lesões, então, ascendem, de modo que no terceiro dia, como essa foto, a gente pode perceber que elas confluem e evoluem de forma semelhante a um rasgo cutâneo, de aspecto difuso, não, conforme foi dito previamente, não eram pruriginosas, tá? Aqui nós percebemos uma mudança progressiva do aspecto da lesão, nesse momento, né, uma lesão semelhante à lesão vascular nas extremidades, que foi o local, o sítio de origem, tá? E nesse momento, como dito anteriormente, essas lesões vinham acompanhadas de fraqueza generalizada e artralgia, tá? Finalmente, com o passar dos dias, o agravamento das mesmas lesões, dessa vez acompanhadas de parestesia e dificuldade de deambulação por dor. Bom, no primeiro hospital, Getúlio Vargas Filho, hospital pediátrico, foi iniciada a investigação, conforme dito anteriormente. Esse painel imunológico solicitado vem aqui exposto no slide. O que chama atenção de toda essa relação é um FAN reagente, um padrão nuclear pontilhado fino, com uma titulação 1/80. Mais abaixo, nós conseguimos ver um ANCA no reagente, um CH50 indetectável, um C4 bastante consumido, e o C3, a dosagem, nós não tivemos acesso, né? O Hospital Getúlio Vargas Filho é de gerência pública, não tinha, na ocasião, reagente disponível, assim como nós, no Antônio Pedro, nessa ocasião específica, nós não tínhamos acesso, o laboratório não possuía os respectivos reagentes, tá? Mas todo o resto, sorologias, todas negativas, e o restante do painel imunológico também negativo. A paciente chega, então, para a gente no dia 15, conforme falado, e esse é um breve relato do exame físico de admissão. O que chama atenção, que se destaca, né, é a queixa mantida de dor em membros inferiores ao exame, um relato, né, no exame físico de cabeça e pescoço, ela tinha um edema, mantinha um edema periorbitário bilateral, um edema de pescoço com linfonodos palpáveis e dolorosos, tá? Mas ao exame físico, móveis, elásticos, em toda a cadeia cervical anterior. Eu achei melhor destacar, na ocasião, ela vinha com uma pressão arterial de 140/80 milímetros de mercúrio. Para a idade da paciente, uma paciente jovem, 17 anos, se caracteriza como uma hipertensão arterial. Então, aqui a gente pode resumir que a paciente já vinha ainda apresentando edema, hipertensão anasarca, né, hipertensão e hipertensão arterial. Tá? Mais à frente a gente vai ver mais alterações que sugeririam, na ocasião, síndrome nefrítica. Dos membros inferiores, continuava a queixa de dor tipo queimação, dolorosos à palpação. Bom, nessa foto a gente observa a sequência evolutiva
agora já esse registro no nosso hospital, no dia seguinte a admissão. Então, a gente observa aqui lesões de aspecto vascular nas extremidades, tá? E uma permanência de máculas, né, de lesões que se apresentavam até com certo relevo à palpação, tá? Hiperemiadas e bastante dolorosas. Essas lesões, conforme o registrado na foto, também se estendiam por todo o dorso, tronco, pés e acometimento, como a gente pode ver, o sítio inicial, as lesões como evoluíram, aspecto bem chamava muita atenção, e as lesões também tomavam a mucosa orofaríngea. Bom, eu vou passar mais à frente. Eu já volto aqui no laudo da tomografia, tá? Essa paciente foi submetida a uma investigação totalmente detalhada. Nos exames de imagem, a gente consegue ver um ecocardiograma transtorácico, sem grandes alterações, com uma fração de ejeção normal, uma veia cava de calibre normal, que não variava a respiração, que chamava atenção, era um ultrassom de pulmão com presença de linhas B de Kehler, ou seja, demonstrava uma congestão pulmonar, tá? Uma função sistólica global normal. Ultrassonografia do pescoço, conforme a gente viu ao exame físico, alguns linfonodos palpáveis. Essas linfonodomegalias predominavam em cadeia cervical anterior esquerda, mas sem grandes achados, tá? O paciente também submetido à ultrassonografia do aparelho urinário, rins pouco aumentados, em torno de 11 por 5,5 centímetros, uma ecogenicidade do parênquima aumentada bilateralmente, mais uma dissociação parênquimo-sinusal mantida, tá? Também chamava a atenção líquido livre na pelve. Nesse quadro evolutivo de exames laboratoriais, a gente consegue, como primeiro laboratório do dia 12, antes dela entrar no nosso serviço, a paciente já apresentando uma função renal um pouco tocada, uma creatinina de 1,5, uma ureia de quase 100, uma discreta leucocitose, tá? E uma porcentagem de eosinófilos de 5%. Eu só não consigo aqui ver muito bem, porque a configuração do Zoom pega bem na avaliação da minha data, mas a gente tem aqui uma evolução do dia que ela iniciou o HD. Importante que essa HD foi iniciada, conforme eu falei, por congestão, tá? A paciente era anúrica, mas mantinha uma função renal, nesse momento, sem grande aumento, tá? Eu posso fazer a intervenção, Thaís? Na verdade, está aqui, claro. Assim, já que você não consegue ver a data, no dia 12 ela tinha 1,5 de creatinina, no dia 13 1,4 de creatinina, no dia 14 1,38 e ela entra em diálise, se eu não me engano, no dia 15 por anúria e congestão. Apesar da creatinina não estar tão elevada, ela só se apresenta elevada quando ela chega no Hospital Antônio Pedro, né? Por volta do dia 17. Exatamente. A gente pode ver aqui uma evolução muito abrupta, uma evolução aguda, uma piora aguda das escórias nitrogenadas, onde a paciente vai de 1,38 de creatinina para 5, quase 6. Tá? Se você puder, Fábio, só me auxiliar, porque realmente está tapando a relação dos dias. Mesmo a despeito da diálise, a diálise continuava, as sessões continuavam em curso, a paciente vinha ascendendo escórias, tá? 5,78, 6,22, associado a permanência da nasarca, tá? E se nós formos ver, o que chamou muita atenção nossa, é uma porcentagem de eosinófilo na leucometria de 22%. Ainda no dia 16, se não me engano, dia 15.
tá? Dia 14, ela tem 23.600 leucócitos com 22% de eosinófilos. Exatamente. Bom, essa paciente, mesmo às custas de diálise, ela tem uma progressão dos títulos, né, de ureia e creatinina, e em associação com a evolução clínica da paciente, que nós vamos ver a seguir, é decidido por início de plasmaférese em conjunto com a permanência da hemodiálise, tá? Então, aqui eu deixei bem registrado a data do início de plasmaférese. Importante ressaltar que a paciente evolui ao longo dos sucessivos dias registrados, né, com laboratório, ela evolui com retorno da diurese e, posteriormente, queda das escórias nitrogenadas. A gente consegue ver que, após plasmaférese, coincidentemente ou não, a gente vai ver a seguir, ela cai de 6,2 para 3,69 e, abruptamente, a gente consegue ver um declínio para 0,22, tá? Quando foi o último dia de sessão de plasmaférese. Como eu falei, a gente também observa um pico de eosinofilia, ok? Você quer registrar mais algum comentário, Fábio? Então, na verdade, a gente tem uma abordagem, nesse momento, uma abordagem sindrômica, né? Já vi que tem colegas colocando aqui algumas hipóteses, né? Com uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, com vasculite sistêmica e um ANCA negativo. Na verdade, esses resultados também vieram um pouquinho fragmentados, a gente tinha até a dúvida com relação à questão desse ANCA. A gente pensou em vasculite ANCA associado como uma possibilidade, uma síndrome pulmão-rim também, porque ela tinha uma queixa de tosse, evoluiu ao longo dos dias, quando foi decidido fazer a plasmaférese, né? Ela tinha uma tomografia, que eu acho que a Thaís ia mostrar a tomografia para a gente, que tem um infiltrado. Vou mostrar a seguir. Que é sugestivo de uma hemorragia alveolar. A paciente apresenta queda de saturação, é transferida, inclusive, ao UTI, eu acho que ela vai falar isso na sequência, mas só para mostrar que é um quadro de uma insuficiência renal rapidamente progressiva, com uma suspeita de vasculite associada. A gente tinha que, então, fazer uma abordagem bastante rápida para poder tentar segurar a evolução, que era uma evolução bastante grave, né? A gente foi pulsada com metilprednisolona, foi pulsada com ciclofosfamida e associado à plasmaférese. Mas pode seguir aí, Thaís. Bom, vamos lá. Aqui, rapidamente, o que chama a atenção de principal, tá? Sem nenhum distúrbio eletrolítico, mas PCR inicialmente bem elevado, albumina baixa, todo momento bastante reduzida, mas um EAS que apresentava na ocasião 3 cruzes de hematúria, tá? Então, novamente, reiterando ali o desenvolvimento de uma síndrome nefrítica nesse caso, tá? Mantinha hipertensão, hematúria, e ela evolui com esse aumento abrupto de escórias, bem agudo. Eu vou mostrar para vocês a tomografia a qual ela foi submetida no dia 15, tem até o laudo que eu deixei exposto no slide anterior, eu não consegui fazer em forma de filme, tá? Mas eu vou passar bem rapidamente. Aqui nós já podemos ver acometimento. Bom, nós discutimos com a radiologia, tá? Só voltando um pouquinho para vocês terem noção do laudo. Esse laudo nós discutimos com a radiologia, tá? E, a princípio, o padrão configurava a consolidação, mas também não se podia descartar a hemorragia pulmonar, tá? Tinha um pequeno derrame pleural e linfonodomegalia. É importante que, dentro de todo o quadro clínico exposto pela paciente, no momento que a paciente evolui com dispneia, piora do padrão ventilatório e uma dessaturação, tanto em oximetria de pulso quanto confirmada por gasometria, com essa imagem, né, a gente opta, então, por iniciar a plasmaférese, tá? Pensando justamente numa vasculite por hipótese.
TC de abdômen pélvico, que a gente também aproveitou para fazer, só mostravam sinais de má distribuição hídrica e líquido livre, conforme já havia previsto. Então, aqui um resumo, uma linha do tempo. Nós temos no início, no meado de maio, um episódio de faringite, que foi tratada com penicilina benzatina. Mais ou menos uns 15 dias depois, evolui com uma lesão inicial, uma pústula, que tem uma evolução bem aguda, dermatológica e sistêmica. O paciente procura atendimento médico, é diagnosticada com infecção urinária, submetida a tratamento com amoxicilina clavulanato. Tá? Durante os próximos dias, tem piora do quadro clínico e, finalmente, ela é internada para investigação. No dia 13, 3 dias depois a internação, a admissão hospitalar, ela é submetida à primeira hemodiálise por anúria. No dia 14, então, é transferida para o Antônio Pedro, com PCR COVID negativo. No dia 15, pela gravidade clínica, ela é submetida à pulsoterapia, com metil, e apresentando essas imagens sugestivas de hemorragia alveolar. Tá? No dia 16, a paciente já foi, nós achamos por bem estender a pulsoterapia com ciclofosfamida, e ela foi submetida à biópsia renal, à biópsia cutânea. Tá? No dia seguinte, a paciente tem uma piora ventilatória com saturação, e eu não deixei registrado, tem até, ela cursa, inclusive, com alguns episódios de hemoptise. Por conta disso, nós solicitamos vaga no CTI, a paciente é admitida em leito de unidade fechada, iniciada, conforme eu havia dito previamente, plasmaférese. No dia seguinte, como protocolo hospitalar, né, a paciente tinha sido enviada para a unidade fechada de urgência, foi colhido material para PCR, para evitar contaminação intra-hospitalar, e é liberado um laudo que essa paciente vem com resultado positivo, mas, importante destacar, completamente assintomático. Nosso receio Na verdade, ela vinha tinha queixa pulmonar, mas ela evolui de uma forma da parte pulmonar bastante rapidamente com melhora, né? Então, assim, apesar de um COVID diagnosticado, a parte ventilatória que veio foi sendo degradada nos últimos dias. Ela realmente, do dia 17 para o 18, já apresenta a melhora da parte pulmonar, e a melhora clínica e ventilatória é expressiva nos dias subsequentes. Exatamente. Bom, então aqui, diante de todas essas informações, nós com certeza pensamos em alguns diagnósticos diferenciais no serviço. Eu não consigo ter acesso às mensagens. Então, deixa eu passar então, Thaís, fica tranquila. Na verdade, a gente já deixou esse espaço aqui, eu estou vendo que já tem o pessoal colocando aqui no chat algumas hipóteses diagnósticas, pensando em vasculite por crioglobulina, a Luana botando o diagnóstico de Churg-Strauss. A ideia era essa mesmo, a gente acabou não botando nesse primeiro momento os nossos diagnósticos diferenciais, porque a ideia era abrir essa discussão. Né? Assim, eu não sei se todo mundo que tiver aí com opção, não dá para abrir a voz para todo mundo, mas dá para a gente estar vendo aqui no chat os diagnósticos diferenciais, mas a ideia era essa mesmo, que a gente pudesse começar, então, a botar essas hipóteses e também tentar entender como é que a gente fez a abordagem desse caso, como um caso com algumas síndromes, né? Vamos ver se tem mais alguém aqui que queira botar alguma coisa de diagnóstico. Eu não sei se a Bebel está em condições de falar, o Pedro também quer falar alguma coisa. Fábio, acho que você vai falando aí. Eu acho que Churg-Strauss é uma boa também, mas caso difícil, hein? Estou curiosa para ver o que você quer. Exatamente. Na verdade, é essa a ideia, tá? A gente vai falando sim, mas a Churg-Strauss foi uma possibilidade diagnóstica, né? A gente também, essas vasculites de uma forma geral, como o Conrado falou, como o Carlos falou, eram as possibilidades sim. A gente, no primeiro momento, tinha feito uma abordagem, até por conta dos residentes, uma abordagem bem simples, né? Ela pode passar o próximo, Thaís, para a gente poder seguir?
A gente, na verdade, tinha pensado sim em Churg-Strauss como uma hipótese diagnóstica, um acomprometimento pulmão-rim, com uma eosinofilia importante, né? A gente tem a classificação de granulomatose eosinofílica com poliangeite, que é o diagnóstico, né? A gente também, pela história da faringite, né? A gente pensou numa síndrome nefrítica como a glomerulonefrite pós-streptocócica, embora ficava um pouco longe de algumas questões que surgiram na sequência, não era um quadro muito clássico. Pensamos em nefrite intersticial por droga, uma vez que ela tinha feito uso de penicilina e derivado de penicilina. Tá? Nesse contexto, a gente abriu espaço, na verdade, para a professora Ana Luísa, que vai trazer para a gente a biópsia. Né? A gente foi uma abordagem bastante acelerada, a paciente ficou bem grave no primeiro momento, a gente fez biópsia de pele, a gente fez biópsia renal, tudo no mesmo dia, e a gente tentou fazer uma biópsia de linfonodo também, porque a doente tinha bastante linfonodo cervical, mas a gente não conseguiu viabilizar isso junto à cirurgia geral naquele dia. E aí, então, a professora Ana, não sei se consegue compartilhar conosco a questão da biópsia. Consegue, professora? Deixa eu só ver se ela está aqui conosco. Acho que a professora Ana Luísa. Professora Ana Luísa? Ela escreveu aqui no chat perguntando se a gente ouve ela. Realmente não estamos ouvindo. Não. Agora? Agora sim. Ah, tá. Obrigada. Eu acho que eu preciso pausar a minha apresentação. Isso, sua apresentação. Acho que sim. Isso, pausa sua apresentação, por favor, Thaís. Pausada. Ainda não aparece para mim a opção de eu compartilhar, não. Agora acho que não aparece ainda. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo viabilizar isso. Para mim está aparecendo. Acho que Vê se para a senhora não apareceu também. Deixa eu ver se a senhora está como participante. Não, é que a senhora não está como palestrante. A Luciana acabou de botar. Deve ter aparecido aí para a senhora, confirma. Compartilhar conteúdo, vê se aparece ali embaixo. Agora apareceu. Agora apareceu. Ótimo, já estamos vendo, professora. Conseguem ver, então? Sim. Sim. Então tá ótimo. Então, obrigada, Fábio, Thaís, pelo convite. Vou começar, então, pela biópsia de pele, como o Fábio falou, né, foram realizadas no mesmo dia, tanto a biópsia de pele quanto a renal. Essas imagens foram cedidas pelo setor de dermatopatologia do nosso hospital, né, no nome da professora Enoí. Então, nessa imagem, deixa eu colocar aqui Conseguem ver o apontador? Perfeito, professora. Está visível, sim. Era uma amostra que não tinha hipoderme, mas a gente via que ela era bastante profunda e a gente não nota grandes alterações nesse aumento. A gente percebe aqui um aumento de celularidade aqui na derme superior, que é predominantemente perivascular, mas a derme profunda ela é totalmente livre de infiltrados, temos aqui anexos de tecido adiposo e as alterações são predominantemente superficiais. Aqui um pedacinho da pele, então uma derme bastante superficial, e a gente observa um infiltrado de pequenos linfócitos de localização perivascular e linfócitos com um núcleo um pouco irregular, como a gente está vendo aqui. Geralmente, os núcleos deles são bem irregulares e arredondados. Aqui nessa outra amostra, também é superficial, a gente percebe aqui os capilares com endotélio bastante tumefeito, esse infiltrado, que é perivascular, com esses linfócitos com núcleos irregulares, temos também alguns plasmócitos, alguns histiócitos, e aqui nesse aumento a gente já percebe algum extravasamento de hemácia.
Nessa outra imagem, o extravasamento de hemácia é mais evidente, mas não havia a identificação de vasculite, né, de necrose endotelial. A gente percebe que existe algum dano vascular, porque o selo é o extravasamento de hemácias, mas não apareceu nenhum dano direto à parede do vaso. Raramente a gente observava eosinófilo, aqui a gente circulou mas eles eram extremamente raros. Aqui nessa área a gente observa ainda um pouco o extravasamento de hemácias. Em outras áreas, esse infiltrado era realmente bem menos evidente, como está aqui, mas a gente, de qualquer forma, observa os linfócitos, e em outras áreas era bastante pouco evidente. Tem o filete neural aqui livre de afluxo inflamatório, aqui temos músculo liso, provavelmente algum segmento de músculo eretor do pelo, também livre de infiltrado. Então, essa foi a amostra que foi para a ótica, que nós acabamos de ver, e uma outra amostra foi para a fluorescência, que foi totalmente negativa, que é o corte que a gente faz com a toluidina, só para ver a amostragem, né? E depois outros cortes a gente incuba com os antissoros de rotina e foram todos negativos. A seguir teve a biópsia renal, que, como eu falei, foi no mesmo dia. Então, para a fluorescência, foi um fragmento cortical com 4 glomérulos e um fragmento de medula. Então, esse aqui é a foto do material que veio para a fluorescência. A gente sempre faz esse exercício, né, de tirar as fotografias para acompanhar o padrão das amostras, e também para o Bernardo e a Isabelle, que são os técnicos, a gente sempre faz esse acompanhamento com eles. Então, eles fazem corte na toluidina antes para a gente ver a amostragem, e a gente percebeu que um deles era praticamente somente medula, e o outro tinha córtex, e que a gente conseguiu verificar, pelo menos naquele momento, a presença de um glomérulo já foi suficiente para eles fazerem a incubação com os antissoros, e, na verdade, exibia 4 glomérulos. Para a ótica... O primeiro corte foi a biópsia do residente, o segundo foi a biópsia do staff, né, Fábio? Foi isso? É mais ou menos isso, não é uma brincadeira. A Thaís fez as duas, tá? Lá no Antônio Pedro eu só fico olhando, dou bronca quando não fazem direitinho, mas elas estão fazendo bem, fica tranquilo. Estão vindo ótimos. Para a ótica foram 27 glomérulos. Quase uma nefrectomia. Pois é. Aqui nesse aumento panorâmico, né, então a gente percebe que já existe uma hipercelularidade intersticial, que às vezes até causa um alargamento, às vezes a gente nem consegue ver luz tubular. Esse espaçamento tubular, já adianto para vocês que não era fibrose, era edema e células inflamatórias. A quantidade de fibrose que existia, ela era mínima, e não havia também glomérulos escleróticos, eles são todos abertos. Coloquei a foto de uma aqui, que, na verdade, representa a grande maioria. Então, a gente consegue observar uma hipercelularidade, que ela é endocapilar, então é predominantemente de neutrófilos, então são leucócitos polimorfonucleares, que a gente vê aqui, tanto na luz como também no mesanjo. Em outras áreas, essa hipercelularidade é por células mononucleares, que podem ser tanto células endoteliais, que aqui a gente nem vê a luz dos capilares, como também células mesangiais. Aqui fica uma confusão e a gente não consegue saber, até porque os núcleos são muito parecidos, né? Para identificar e separar seria necessário imunohistoquímica, né? Mas não é o caso, então a gente diz que é uma hipercelularidade endocapilar, que ela é global, que ela comete mais que 50% do glomérulo, e ela é difusa, porque ela cometia mais que 50% dos glomérulos da amostra, na verdade, acometia todos eles, né? Então, aqui só para lembrar esses termos, né? Uma hipercelularidade endocapilar, então ela é da membrana basal para dentro, então ela está relacionada à hipercelularidade de células endoteliais, de mesanjo ou de células que chegaram pela luz vascular, que podem estar tanto dentro da luz do vaso quanto no mesanjo, que é diferente da hipercelularidade extracapilar, que é da membrana basal para fora, que caracteriza as crescentes,
que, na verdade, é uma proliferação das células epiteliais parietais, né? Uma vez que os podócitos são as viscerais, eles têm uma diferenciação terminal e eles não se proliferam. Então, só para deixar claro, né, que uma das suspeitas era, né, uma lesão crescêntica, que seria hipercelularidade extracapilar, que não era o caso, era hipercelularidade endocapilar. Então, já depois desse esqueminha, fica mais fácil aqui de entender. Aqui o espaço de Bauman totalmente livre, nada que pudesse deixar a dúvida se havia crescente. A hipercelularidade era toda da membrana basal para dentro, como a gente está vendo aqui, neutrófilos e células mesangiais e endoteliais. Aqui é um glomérulo no polo vascular, em que houve dúvida se aqui poderia ser uma área de necrose fibrinoide. Aqui tem alguns eosinófilos, que a gente está vendo aqui no interstício, e aí os cortes seriados que a gente faz, eles permitem que a gente vá seguindo, e aí nos cortes subsequentes aquela lesão ela desapareceu, eu não consegui caracterizar como tal, talvez seja, talvez não. Aí ela desapareceu totalmente e a gente já observa aqui a presença dos eosinófilos, que dentro do glomérulo a gente não via tanto, mas no interstício eles eram bastante evidentes. E aqui fica claro também a presença do edema, como eu falei, nesses espaços mais claros e as células um pouco mais distanciadas umas das outras. Então, essa hipercelularidade do interstício, né, esse aumento, esse alargamento era por células inflamatórias e também edema. Nessa imagem fica mais fácil de entender o que eu estou falando, né? A gente aqui tem uma área mais preservada, com os túbulos, mas mesmo assim, entre eles, a gente vê o aumento de células, e aqui é uma área também de transição, né? Talvez uma região próxima à medula, mas mesmo assim dá para ver a grande quantidade de células inflamatórias, aqui também envolvendo um glomérulo. Aumentando um pouco mais, a gente vê que existe uma grande quantidade de eosinófilos, e é interessante porque ele era basicamente intersticial, a gente procurava tubulite e não via. Então, é uma lesão, mais uma nefrite intersticial do que o túbulo intersticial. O tubulite era praticamente inexistente. Era uma inflamação realmente do interstício e muito rica em eosinófilos. Apareceu no corte um segmento de artéria interlobular com esse aspecto caprichoso, que é uma intimite bastante severa. Só para a gente ter uma noção, aqui é a camada média, e aqui é a íntima. A íntima vem até aqui, ó. Aqui é a íntima e aqui é a média. O corte, em algumas regiões, está um pouco transversal, por isso parece que a camada média tem espessuras diferentes, mas talvez essa aqui esteja mais próxima do original. E qual seria a espessura ideal para a íntima? Então, a íntima ela tem que ter até 1/3 de espessura da média. E aqui a gente está vendo que a íntima aqui tem quase 3 vezes a espessura da média. Então, uma íntima alargada com uma grande quantidade de células inflamatórias. Aqui é um detalhe mostrando aqui a média, a íntima, aqui é o endotélio. Então, daqui tudo isso aqui é íntima. Tem edema, essas células inflamatórias mononucleares e também com grande número de eosinófilos. E aqui parecia uma areazinha de necrose fibrinoide aqui. Então, uma intimite muito grave. E somente neste vaso, arteríolas limpas, só esse segmento de artéria interlobular. No compartimento tubular, ela apresentava dano tubular agudo. Então, a gente vê aqui alguns túbulos com o epitélio simplificado, mas a gente vê restos celulares aqui. Então, aqui já é um epitélio regenerado. Então, ele tem um aumento da relação núcleo-citoplasma, né? Porque são células lábeis que estão em franca proliferação. Então, aqui é um aspecto já regenerativo. Em outras áreas, a gente vê esse reflexo do dano tubular, né? Porque aqui é, francamente, um túbulo contornado proximal e que a gente não vê borda em escova. O citoplasma claro, amplo, então, uma degeneração microvacular ou degeneração hidrópica.
Aqui em outra área, também mostrando restos celulares, são túbulos contornados proximais, todos sem borda em escova, algumas áreas de necrose epitelial. Um dano tubular agudo que era multifocal, não era nada também muito extenso. A fluorescência ela foi muito caprichosa, então ela teve uma marcação intensa e forte pelo C3. Então, a gente vê aqui uma marcação granular que acomete parede capilar glomerular, em algumas áreas também acomete o mesanjo, e todos os outros marcadores foram absolutamente negativos. Então, uma marcação maciça pelo C3. E aí começa, né, o nosso drama, né? Eu acho que esse caso foi perfeito para esse título, né, de casos desafiadores na nefrologia, mas também na nefropatologia. Então, temos aqui, o que nós temos? Aí comecei a raciocinar e realmente a correlação clínica ela é fundamental, né? Então, isso também, esse caso também serve para isso, né? Para mostrar a importância da correlação clínico-patológica. Nós temos aqui, de concreto, uma glomerulonefrite proliferativa, né? Com padrão de proliferativa endocapilar difusa, com depósito dominante de C3. Que diagnósticos, né, eu poderia pensar? Então, um diagnóstico diferencial é a glomerulopatia por C3, né, que engloba a glomerulonefrite por C3 e doença de depósito denso. Então, a diferença entre as duas seria pelo exame ultraestrutural, uma vez que a glomerulonefrite por C3 nós temos depósitos eletrondensos, né, que são de localização subendotelial, aqui fica mais fácil de ver, subendotelial, entre a membrana basal e o endotélio. Então, esses depósitos eletrondensos são de localização subendotelial e mesangial. E a doença de depósito denso, os depósitos predominantemente são intramembranosos, dentro da membrana basal. Uma outra possibilidade que poderíamos pensar seria a glomerulonefrite aguda pós-infecciosa. Então, eu fui ler sobre isso lá no Reptinstall. Ele chama a atenção que a glomerulonefrite aguda pós-infecciosa, ele chama a atenção principalmente a pós-estreptocócica, ela pode representar uma forma transitória aguda de glomerulopatia por C3, né? Então, ele fala que a infecção pelo estreptococo pode induzir, né, essa ativação da via alternativa do complemento sem a mediação direta pelos imunocomplexos. E, realmente, de fato, no consenso da glomerulopatia por C3, né, que foi publicado em 2013, ele tem no algoritmo aqui dos aspectos morfológicos, ele abre glomerulonefrite com padrão dominante de C3, ele abre para a glomerulopatia do C3 e para a glomerulonefrite pós-infecciosa. E ele é bem taxativo, né, ao falar da glomerulonefrite pós-infecciosa, e diz que não é incomum, nos casos típicos de glomerulonefrite pós-infecciosa, particularmente aqueles, né, que se estendem além do estágio agudo, a deposição de C3 sem a participação das imunoglobulinas, né, que, nesse caso, a distinção da glomerulopatia por C3 vai depender da ausência daqueles achados na microscopia de luz e eletrônica, né, dos depósitos eletrondensos naquelas localizações, e também do curso clínico da doença, que vai ser típico, né, na glomerulonefrite pós-infecciosa. Aquele artigo é de 2003, agora mais recente, no ano passado, né, em 2020, esse grupo da França, eles identificaram anticorpos antifator B em glomerulonefrite aguda pós-infecciosa em crianças, né? Comecei a estudar, eles estudaram 3 grupos, né? Esse primeiro grupo, crianças com glomerulonefrite pós-infecciosa, que apresentavam consumo de C3, o outro grupo, que era crianças com glomerulopatia por C3, essas crianças foram selecionadas a partir de um banco de casos da França, né? Então, por isso ele conseguiu esse número de 60, e controles saudáveis, né? E ele observou que eles identificaram, né, esse anticorpo antifator B em mais de 90% dos casos das crianças, né, com glomerulonefrite aguda pós-infecciosa, né? E aí esse
esse anticorpo antifator B, eles descrevem que poderia ser, certamente seria o responsável por essa ativação exacerbada do complemento. Então, eles fizeram um estudo in vitro e eles observaram que os anticorpos anti-fator B, eles levaram a aumento da formação da C3 convertase, né? Então, isso explicaria, né, a maior quebra de C3 e o maior consumo, né, do C3 sérico e também dos depósitos nos glomérulos. Então, voltando, né, ao nosso diagnóstico diferencial, então a gente tem uma glomerulonefrite com padrão dominante de C3, que tanto pode ser uma glomerulonefrite pós-infecciosa, ou pode ser uma glomerulopatia por C3, uma doença de depósito denso, uma glomerulonefrite por C3. A glomerulonefrite associada à paraproteinemia, eu acho que fica um pouco fora, né, porque ela não tem nenhuma história, e também ela não teve restrição de cadeia leve. Nesse artigo, ele chama a atenção que, nesses casos de glomerulonefrite pós-infecciosa, as anormalidades do complemento elas são transitórias, que normalmente a normalização do C3 é em 8 semanas, que se isso se estender além de 12 semanas, considerar a reclassificação para a glomerulopatia do C3. Então, são duas condições que realmente precisam de tempo para serem definidas, né? Mas, por enquanto, estou pensando, né, nessa resposta para a lesão glomerular, né? Para responder o aspecto morfológico e também a marcação da fluorescência, mas não temos resposta para essa marcada eosinofilia tecidual. Aí estudei esse artigo, né, que ele fala de eosinofilia e doença renal, e esse quadro é bastante didático, né? Então ele fala das síndromes hipereosinofílicas associadas a doenças renais e fala das doenças neoplásicas com proliferação monoclonal, doenças hematológicas, que eu acho que não é o caso, fala de doenças de quadros idiopáticos, né, que é de exclusão, e as doenças secundárias, né, reativas, e fala de doenças hereditárias, autoimunes, outras, e passa aqui para as alérgicas infecciosas. Infecciosas, a grande maioria são parasitas, e me interessou muito essa parte alérgica, especialmente as lesões induzidas por fármacos, por conta da professora Enoí, que na ocasião eu ainda estava estudando, com muitas dúvidas, e aí eu fui com ela olhar a lâmina de pele, e ela colocou a lâmina no microscópio, ela falou, olha, isso parece uma lesão de pele induzida por fármaco. Aí fui encaminhar meu estudo para essa direção, e encontrei, né, essa síndrome DRESS, né, que pensando se não poderia ser, que poderia justificar, né? Não existe, pelo menos eu não consegui encontrar um consenso, né, de classificação para poder enquadrar os pacientes nessa síndrome. Tem vários grupos que descrevem os critérios, mas existe esse grupo europeu, REGISCAR, que eles estão realmente empenhados no estudo desse grupo, dessa síndrome. Então, eles têm um site na internet e eles... você pode entrar ali e registrar seu caso, né? Então, eles têm lá os critérios, você pode levar o caso para eles compilarem os casos de DRESS do mundo todo. E lá eu tirei os critérios de inclusão, até aqui o site deles, eu não conhecia. Está mais afastado da minha área. E aqui nos critérios de inclusão eu fui olhar e ela tem praticamente todos. Eu acho que eu coloquei aqui errado esse linfonodos em 2 sites, em 2 locais, eu acho que ela não tem, pela apresentação da Thais, agora eu entendi que ela só tem cervical, então esse daqui eu acho que está fora. Mas os outros todos eu... Professora Ana, só para confirmar, ela tem linfadenopatia generalizada, sim. A tomografia mostra que tem também tá. intratorácico, além dos cervicais.
Ah, então tá ótimo. Então, ela tem todos esses, só a febre que eu não tinha essa informação, acho que não, sendo que para esse grupo, pelo menos 3 dos critérios, então ela tem vários, né? Então, por que ela teria tido, né, essa síndrome? Dessa listagem aqui de drogas que já foram relatadas, né, associado à DRES, ela tem esse aqui, o uso do clavulanato, seria uma possível explicação. Como eu falei, é um caso que precisa realmente de correlação clínico-patológica. Eu estou levantando aqui os achados e tentando fazer uma ligação entre eles, mas é o tipo da coisa que sem a clínica a gente não consegue chegar, né, no local. Mas ainda não consigo explicar tudo, né? E a vasculite eosinofílica, ela estaria relacionada ao DRESS? E aí eu fiz uma pesquisa e consegui achar 2 artigos, mas eles são de imagem, os 2 no sistema nervoso central, falando de alterações do tipo vasculite no sistema nervoso central, mas são casos de imagem sem documentação patológica. O que poderia chegar mais próximo, mas ele não é DRESS, ele é associado ao uso de antibióticos, é um estudo experimental que foi feito em bezerros e as alterações que eles mostram nas imagens me lembrou bastante o nosso, né? Aqui são os vasos com uma íntima muito alargada, cheia de células inflamatórias e que me lembrou muito a nossa imagem. Essa é a nossa e essa é a do artigo. Mas não é DRESS, mas é relacionado ao antibiótico. Então, a minha conclusão foi que alguma glomerulonefrite proliferativa difusa, com imunomarcação dominante para C3, uma nefrite intersticial aguda cometendo 70% da amostra, não quis colocar túbulo intersticial, como eu falei, o componente tubular era muito discreto. Uma intimite arterial severa, acometendo um segmento de artéria interlobular, e um comentário que o padrão morfológico, né, dizendo essas coisas que eu já falei, né, associada à microscopia de luz e à positividade glomerular dominante para C3, faz discutir as possibilidades de glomerulopatia do C3 e a pós-infecciosa. E que a intensa eosinofilia tecidual e a vasculite focal pode estar relacionada ao DRESS, né, mas preciso da correlação clínica e laboratorial. E aí, encerro aqui para voltar para a Thaís. Vou encerrar Muito aqui. obrigado, professora Ana. Agradecer a excelente explanação. A gente realmente teve um desafio grande nesse caso. Como já aqui nos comentários o pessoal foi colocando, a gente teve algumas hipóteses diagnósticas, Churg-Strauss, as vasculites, a nossa sensação de que a gente teria uma glomerulonefrite crescente no primeiro momento, e a gente, né, foi, entre aspas, frustrado com isso, mas, na verdade, foi surgindo uma série de outras questões e mostra a complexidade desse caso, e a gente fala muito também para quem está fora de serviço universitário, o quanto é desafiador fazer nefrologia hoje em dia. A gente acabou contando com a equipe inteira do hospital, o serviço de nefrologia, o serviço de dermatologia, o serviço de patologia, a terapia intensiva deu suporte para a gente para poder fazer essa abordagem. Então, quanto é difícil fazer nefrologia, principalmente quando a gente tem casos como o que foi apresentado. Eu acho que a Thaís tem só uma finalização para mostrar, e a gente guarda aí também mais para alguns comentários, algumas perguntas, a gente vai ficando aí à disposição. Thaís, você quer falar mais alguma coisa aí? Quer terminar de fazer a apresentação, por favor? Conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo, Thaís, pode falar. Tá ótimo. Só para finalizar a apresentação, eu só estou tentando passar aqui, eu não estou conseguindo. Isso. Bom, então, voltando aos nossos diagnósticos diferenciais, assim que a professora Ana expôs essa explicação, essa aula para a gente, a nossa principal hipótese ficou em cima da síndrome DRESS.
claro, não abrindo mão das outras hipóteses, mas sendo essa como principal. Na evolução clínica, né, como que a paciente cursou depois de todo esse diagnóstico? Ela foi exposta, obviamente, a algumas sessões de plasmaférese, como a gente já comentou. Depois, né, ela evoluiu com melhora clínica ventilatória, houve melhora das lesões cutâneas, ela teve melhora do controle pressórico, conforme eu havia dito, ela teve um retorno do débito urinário espontaneamente, seguido de uma recuperação da função renal. Foi instituído para tratamento logo após a pulsoterapia, a continuidade da corticoterapia com prednisona 60 miligramas. A paciente foi de alta hospitalar no dia 29 de junho, com orientação de seguir a corticoterapia com prednisona 30 miligramas, só para ter um registro, né, do fenótipo, um registro visual. Essa já era a alteração, né, as lesões, agora no momento da alta hospitalar, já bem melhores. E aí a paciente retorna para mim no dia 17 de agosto, mês passado, tá? Mantendo-se sem anemia, sem leucocitose, já com uma função renal normal, eletrólitos normais e marcadores inflamatórios dentro do limite da normalidade. Um EAS apresentando ainda uma hemoglobinúria, um intenso número de hemácias por campo, mas só para deixar registrado, eu fiz questão de descartar o componente hormonal da paciente. E ela me reiterou que essa coleta foi imediatamente antes ao período menstrual, tá? Então, eu entendi como sendo uma contaminação. Nós temos aqui registrado uma RPC, uma relação proteína-creatinina, amostra única, 65 miligramas, ou seja, sem proteinúria praticamente. O que me chamou a atenção no retorno ambulatorial da paciente foi essa intensa alopécia, uma alopécia total. E eu fiz questão de trazer essas fotos só para registrar, né, a intensidade e a uniformidade da alopécia. A gente deve lembrar que a paciente fez pulso com ciclofosfamida e também foi diagnosticada com Covid-19 logo após a imunossupressão. Só para aproveitar esse gancho, então a gente tem, a Thaís está mostrando a evolução ambulatorial dela, né? A gente tem registrado, gente, então o diagnóstico da síndrome de Dress, a gente tem uma glomerulonefrite proliferativa difusa, provavelmente com essa questão do componente de C3, podendo ser uma pós-infecciosa. Então a gente tem 2 diagnósticos renais provavelmente associados, lembrando que a síndrome de Dress, como a professora Ana me explicou de forma brilhante, né? A gente tem acometimento de outros órgãos, linfadenopatia, enfim, ela apresentava isso tudo. O acometimento renal da síndrome de Dress ele é extremamente raro, tá? A gente sabe que cerca de 10% até 30%, dependendo das séries, pode apresentar lesão renal, mas apenas de 1% a 8% são pacientes que chegam à diálise, e normalmente os pacientes que chegam à diálise, a descrição da literatura é com droga principalmente relacionada ao allopurinol. Então, a gente tem um caso de um acometimento de uma doença rara, acometendo de uma característica rara, o rim, levando a uma lesão renal extremamente agressiva no primeiro momento, mas que, no final das contas, de bom prognóstico com a suspensão da droga e instituição de imunossupressão. A evolução para todos nós foi extremamente feliz, porque era uma menina jovem, 17 anos, que efetivamente se apresentou bastante grave, com potencial de gravidade muito grande, e teve apesar de ser desafiador a todos, aí a gente fez um esforço incrível no serviço para poder dar todo o suporte para ela, e o final foi bastante satisfatório. Pode terminar de mostrar suas imagens aí, Thaís? Obrigada, Fábio. Só para deixar registrado a evolução das lesões. Eu sei que essa foto não ficou muito boa, tá? Tem muita interferência, mas a olho nu, e até por aqui mesmo, apesar de muito alterado, dá para ver que as lesões já estão bem melhores, tá? Uma
progressão, uma evolução muito satisfatória. Para fechar, então a paciente segue agora em acompanhamento com a dermatologia, foi submetida à biópsia de couro cabeludo para tentar distinguir, né, uma alopécia por ciclofosfamida versus uma alopécia pós-Covid-19, já que existem alguns relatos na literatura. E também segue, obviamente, em acompanhamento com nefrologia, né, no momento em desmame de prednisona, a paciente tem alta hospitalar com 30 miligramas de prednisona, e nessa consulta eu já consegui reduzir para 20, já com data prevista de retorno, para poder dar continuidade com o desmame. É isso, Perfeito. pessoal. Muito Perfeito, obrigada. Thaís. Obrigado pela excelente apresentação. Mais uma vez, agradecer a presença de todos os colegas, que a gente sabe que nessa correria de pandemia são muitos encontros, todo mundo sai do trabalho e ainda corre para as apresentações, mas a gente acha que, de alguma forma, apresentações como o caso como da nossa paciente pode nos, vamos dizer, incentivar, nos trazer a nefrologia de novo como uma especialidade clínica complexa, que depende do suporte de outras clínicas, a integração, como eu falei novamente, com o serviço de patologia do Hospital Antônio Pedro, a professora Ana, mais uma vez, foi brilhante na descrição das lesões, enfim, no raciocínio clínico, junto com a patologia. A gente também agradeceu o pessoal do serviço de dermatologia do Hospital Antônio Pedro, que também veio junto conosco nesse caso, e mostrar como é complexo nefrologia, né? Como é desafiador a gente pegar casos que vão se apresentando das formas mais diversas. Tá? Agradecer de novo a todos, agradecer ao Pedro, a Bebel, a oportunidade de trazer o caso. E é isso, pessoal. Pode falar, Bebel. Queria saber, vi que o professor Josemir está na sessão aí, queria saber se o professor Josemir quer fazer algum comentário sobre o caso. Enfim, o chefe de serviço, e eu não podia citar aí o nome dele que eu vi. Professor? Vamos ver se ele está conseguindo abrir o microfone, não sei se ele está... Acho que tem que botar ele como participante para isso. Acho que dá para a gente autorizar ele falar sem colocar. Deixa eu só tentar achar ele aqui. Já foi designado. Já botou. Vocês já me ouvem? Sim, professor. Sim, professor. Bom, boa noite. Boa noite. Bebel, obrigado pela deferência de permitir que eu falasse. Esse caso foi um caso que interessou a todos nós e bastante enigmático. Mas uma coisa que me chamou a atenção nesse caso é que praticamente nós fizemos aquilo que todo mundo diz que precipita uma reação alérgica intensa. Ela se expôs à penicilina para tratar uma presumida infecção na orofaringe, né? E depois se expôs uma segunda vez a uma outra penicilina para tratar uma infecção urinária presumida, porque a gente nunca acreditou nesse diagnóstico de infecção urinária dela. Provavelmente isso era leucocitúria pela nefrite intersticial no exame de urina. Então, isso deve ter contribuído para esse quadro, a dupla exposição à mesma família de droga. E nós discutimos também muito, porque há relatos de gatilhos dessa enfermidade em associação com algumas infecções virais. E não por coincidência, ela teve Covid-19. Então, a gente ficou achando que essas coisas podem estar misturadas. Embora a professora Ana Luísa tenha colocado muita ênfase no diagnóstico diferencial da histopatologia de glomerulonefrite por C3, isso é descartado pela evolução clínica, né? Porque qualquer glomerulonefrite C3 tem um curso arrastado e não essa melhora rápida da função renal. Então, essa parte foi descartada. Então, são esses comentários que eu gostaria de fazer e obrigado pela oportunidade de fazer o comentário. Queria saber se tem mais alguém que queira fazer. Se alguém quiser, pode levantar a mão aí. Agradecer mais uma vez ao Fábio, até por ele ter iniciado a sessão, que eu estava enrolada, pedir para ele. E como ele também é da SONERD, enfim. E agradecer a professora Ana também, a Thaís, que excelentes casos. Assim, acho que a gente sempre aprende com os casos clínicos, né? E não sei se tem mais alguém que queira comentar ou que tenha tido algum caso parecido. Pedro, se você quiser fazer algum comentário aí, depois a Ana está agradecendo aqui o convite. Depois passo para o Fábio aí finalizar a sessão, já que ele iniciou a sessão, ele finaliza também, né? Não sei se o Pedro quer
eu só quero fazer um comentário sobre a O Sonerg. Miguel, Em breve... Miguel Graciano, Bebel. Miguel Oi, Graciano levantou. o Miguel. Miguel quer falar também. Miguel, grande doutor Miguel. Espera aí que a Luciana deve estar botando ele. Também. Tá gritando. Oi, pode falar, Miguel. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode falar. Eu queria falar rapidinho, eu tinha escrito que as nossas sessões anatomoclínicas aqui do Hospital Antônio Pedro são um primor. Dá vontade que a gente pudesse abrir o Rio de Janeiro todo para todos participarem, porque realmente é uma maravilha, viu? É só usar o Zoom da Sonerg e liberar para a gente, que a gente também quer participar. Tá ótimo. Bom, só antes, mas assim, em breve estaremos com o nosso novo site da Sonerg no ar, então quando estiver, era para estar hoje, mas enfim, a gente se enrolou aí com o negócio de pagar provedor e tudo, mas o site está lindo, todas as sessões vão estar lá. Acho que o Pedro pode falar mais um pouquinho disso. Depois, Pedro, vamos dar a palavra para o Fábio finalizar aí a sessão, já que ele iniciou, para ele fechar. Obrigada a todo mundo aí. Parabéns, Fábio, Thaís e Ana Luísa, e o professor também. Obrigado, Bebel. Deixa eu, antes de passar para o Fábio, então, agradecer a presença de todos. Estamos de novo com um quórum sensacional. A gente tem mantido esse quórum de 40, 50 pessoas. Então, estou muito feliz que a gente está com a participação de todos os serviços e de pessoas não ligadas a serviços universitários. Acho que é importante isso para a gente integrar de novo a nefrologia do Rio de Janeiro. Então, queria agradecer novamente a todos, parabenizar a Thaís e o Fábio pelo caso, agradecer a professora Ana, que deu uma aula de patologia aí sensacional. A gente, como nefrologista, essas sessões são sempre muito bem-vindas, e passar para o Fábio para ele finalizar. Bom, então, para não estender muito, já estamos no avançado da hora aí. De novo, agradecer o convite da Bebel, agradecer ao Pedro, presidente da nossa sociedade, do Estado. Enfim, reforçar aí que a gente está na luta por uma nefrologia integrada, para que a gente possa trazer os serviços mais próximos, fazer a nossa especialidade cada vez mais forte, mostrar que a gente é uma especialidade extremamente rica, clínica, e que a gente precisa seguir nesse caminho. Então, convidar as pessoas para participarem dessas discussões, que vai fazer a gente crescer cada vez mais. Brilhante a participação da equipe toda do Hospital Antônio Pedro, não só na figura do professor Josemir, mas dos demais professores, o professor Miguel Graciano, o professor Jorge Reis, o professor Elias, todos que, de alguma forma, contribuem para o nosso cotidiano no hospital, aos residentes do serviço, né, que foram representados brilhantemente pela Thaís. Parabéns mais uma vez pela apresentação. E é isso, gente. A gente fica aí aguardando aí a próxima sessão. Mês que vem aí a Bebel deve trazer, acho que o pessoal de Bom Sucesso, se eu não estou errado, né? É isso, Bebel? Servidores. Bom sucesso lá no final, que sou eu, já estou tendo muito trabalho. Servidores, não, então tá bom. Servidores, e depois isso. A gente vai ter uma sessão de nefropediatria, tá? Para os nefropediatras e os dos adultos participarem também. Perfeito, mês que vem é servidores. Então, mês que vem aí, convite para todos que estão aí, para que a gente volte a se encontrar nesse local que está bacana, está todo mundo participando, e é isso, tá, gente? Obrigado mais uma vez, parabenizar a iniciativa da Bebel, e vamos dar sequência para esse trabalho aí que está bacana, tá bom? Uma boa noite a todos, obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, boa noite.